crítico e professor de História do Audiovisual, Cássio Starling Carlos, vai ministrar hoje em Araçatuba uma oficina sobre cinema. E é sobre este assunto que a gente conversa com ele agora. Cássio, qual vai ser o tema da oficina? A gente trabalha com a história das técnicas do cinema. Então, é uma oficina cujo nome é Cinema, Arte das Transformações, que é basicamente uma história do cinema a partir das técnicas que transformaram essa linguagem. E se a gente fala em cinema, a gente está pensando sobretudo em aparelhos que nos permitiram captar imagens, gravar sons, embelezar a imagem na forma de cor, mudar o formato das imagens e hoje, por exemplo, como criar figuras por meio de efeitos visuais. Então é um panorama dessa história. A gente vai atravessar esses 120 anos da história do cinema através das técnicas. E como é que você vai mostrar isso? O trabalho é basicamente feito por meio de apresentações de trechos, então a gente vê desde os primeiros filmes feitos com cinematógrafo, feitos pelos irmãos Lumière na França, em 1895, em seguida, à medida que os artistas foram tomando posse, né, do aparelho, a gente vê alguns filmes que são bastante raros. Por exemplo, tem uma versão do Viagem à Lua, que é um filme de 1903, ele foi restaurado em 2011, então a gente vê quase na íntegra um filme de 16 minutos. E aí eu vou mostrando pequenos trechos de Chaplin, aí eu comento um pouco a questão do cinema brasileiro do ponto de vista do uso do som, com um trechinho de abertura do Xingu. A gente vê um pouquinho de o 3D, não dá para exibir o 3D obviamente nas condições que a gente tem, mas enfim, a gente mostra um pouco como se produz esse efeito através de making-off. Certo. E cite alguns filmes que você vai mostrar. Você já citou o Chaplin, citou os irmãos Lumière. Com certeza, Quais o Viagem à Lua, a gente tem do Chaplin, o Luz da Cidade, a gente tem o trecho do Xingu, a gente tem a abertura do Menino e o Mundo, que é a última animação do Ale Abreu, que é um filme muito interessante. O Ale, na verdade, não cedeu, enfim, ele me cedeu os direitos apenas de exibição desses 3 minutos, então a gente tem um prólogo do Menino e o Mundo. A gente tem um curta-metragem feito na Bahia em 2011 chamado Sonhos, que é uma graça de filme. A gente tem Aventuras de Pi ou Gravidade, aí depende um pouco da reação da plateia, eu escolho na hora que tipo de material eu vou usar, mas basicamente são esses recortes. E Cássio, quais foram as principais mudanças pelas quais o cinema passou nesses 120 anos? Bem, a gente tem o primeiro de todos, que é a invenção do cinema propriamente com a câmera inicial chamada cinematógrafo. Depois a gente tem logo em seguida como que eu vou manipular esse resultado da imagem filmada através da montagem. Então eu tenho ali uma manipulação de cortar e colar, que a gente chama de edição ou montagem, que a gente faz hoje em qualquer tipo de recurso, edição audiovisual em geral. A partir daí a gente demora mais ou menos uns 30 anos, que só vai acontecer no final de 1927 com a entrada do som. Ao longo desse processo a gente tem várias formas de colorização, que não é a imagem fotográfica colorida, quer dizer, era colorido sob a forma um pouco de tintura da imagem, mas a cor fotográfica mesmo só entra nos anos 30. Então tem uma evolução também da cor fotográfica dos anos 30 até os anos 50. Nos anos 50 a gente tem uma modificação de formato de tela chamado CinemaScope, algumas alternativas chamadas Cinerama, e temos uma experiência de 3D que dura muito pouco tempo, entre 53 e 55. E de 67 para cá a gente tem os efeitos visuais, que começa com 2001 do Kubrick. Certo. Agora, qual o impacto da tecnologia sobre a arte? Arte e tecnologia combinam? Pois é, essa é uma conversa, porque a gente chama a oficina de arte das transformações e fala muito de técnica. Quer dizer, onde é que entra a arte nesse processo? A arte entra nesse processo quando entra a participação humana, quer dizer, é o homem que transforma a técnica. A técnica é uma ferramenta, é um recurso para a gente, enfim, avançar os nossos passos, mas eu preciso do homem e eu preciso de uma coisa que é essencial ao homem, que é a imaginação. Então, quando a imaginação do homem toma posse da técnica, é que a técnica de fato vira humana, e é aí que ela vira arte. Você aborda também Spielberg e George Lucas? Muito rapidamente, porque, quer dizer, eu tenho que fazer umas escolhas. Na verdade, o Spielberg e o Lucas fazem parte dessa geração 70, né? Eles começam a produzir no início dos 70 e eles são os portadores dessa ideia do cinema como mágica dos efeitos visuais. Quer dizer, é com eles que a coisa realmente deslancha. Certo. Agora, e quem não faz filmes, quem só gosta de assistir, qual que é o impacto da tecnologia? É um pouco o meu caso, porque eu, por exemplo, eu não faço filmes, eu sou um espectador compulsivo, quer dizer, vejo muitos filmes.
E a gente percebe que há uma mudança do que a gente chama de percepção. Quer dizer, o espectador, até os anos 50, ele não tinha nem o estéreo, né? Pensando aí como que muda um pouco essa sensação que a gente sente quando a gente vai aos filmes. E hoje a gente tem outras possibilidades, quer dizer, você não só assiste filme no cinema, como a gente assiste filme até nos celulares. Quer dizer, são modalidades muito mais amplas de acesso à informação audiovisual. Então é um pouco, depende do nível da atenção da pessoa. O que eu acho interessante da tecnologia é que ela democratiza o acesso. Então ela facilita que as pessoas não precisem necessariamente ir ao cinema ou despender um valor para poder consumir imagens. As imagens nos cercam. Depois do 3D, da era digital, o que vem pela frente? Qual o futuro do cinema? Bem, eu não sou futurólogo, mas como essa questão das técnicas ela não vai parar, quer dizer, a probabilidade que se tenha daqui a pouco é um processo cada vez de imersão maior. O 3D já tem muito essa sensação, quer dizer, a gente vai aos cinemas e tem uma imersão, né, das imagens que é muito grande. E hoje se fala cada vez mais de um tipo de exibição que seja, enfim, que coloque o espectador dentro da imagem. Quer dizer, isso é um futuro que não deve estar muito longe. Já existe, de certa forma, nos parques temáticos, né? Esses parques tipo Disney, você tem várias experiências, assim como o 3D. O 3D ficou sendo usado muito tempo apenas em parques temáticos, antes de ele ir para as salas. Né? Então, quer dizer, do ponto de vista do fascínio da tecnologia, ele vai nessa direção sempre maior de colocar o espectador dentro do filme. Agora, Cássio, e como é que você vê a retomada do cinema brasileiro? Bem, a gente tem o que a gente chama de fato de retomada, que já é um processo superado, que começou em 94, ou seja, a gente hoje já restabeleceu pelo menos um nível de produção. A gente tem uma vantagem muito grande, que aconteceu não só no cinema brasileiro, como no cinema mundial, de uma forma geral, que é o impacto do digital. Quer dizer, o digital, ele liberou o custo da produção, porque a gente antes não produzia porque os filmes custavam muito caro. À medida hoje que você pode finalizar um filme em condições bastante simples, com os processos de produção digital, você aumentou a produção. Então, no médio prazo, é um pouco o que aconteceu na Argentina, um pouco o que aconteceu, enfim, em outros países da América Latina, no Chile, sobretudo, tem também essa tendência, que é quando você aumenta o volume da produção, no volume da produção, quer dizer, na quantidade, você gera a qualidade. Agora, a gente já está preparado para ganhar um Oscar? Eu acho que a questão do Oscar é um pouco como o Copa do Mundo, assim, enfim, a gente torce, mas eu acho que é um acaso, né? Você vê como a única modalidade de concorrer ao Oscar é a de filme estrangeiro. Se você for olhar países, por exemplo, sei lá, como a Noruega, como a Dinamarca, elas estão no mesmo patamar do Brasil. Elas têm 3, 4 filmes indicados ao longo dos poucos mais de 50 anos em que a categoria existe e nunca ganharam, mas ser indicado já é uma grande vitória. Eu gostaria que você citasse alguns filmes que o público deve assistir, incluindo um brasileiro. Sobretudo de impacto da tecnologia. O Gravidade é o grande filme de 2013, quer dizer, é um filme que ganhou uma série de Oscars importantes, inclusive o de efeitos especiais. Para quem se interessa por tecnologia e pela experiência audiovisual, eu acho que o Gravidade é um filme que precisa ser assistido no cinema, porque ele cria de fato, eu não sei se ele ainda está em cartaz na região, mas ele cria de fato essa possibilidade de imersão. No caso do cinema brasileiro, eu acho que um filme que estreia essa semana, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, é um filme que lida com uma maneira muito interessante com questões totalmente, enfim, do cotidiano, descoberta da sexualidade na adolescência, relacionamento do bullying. O rapaz chamado Daniel Ribeiro. É um filme que ganhou 2, 3 prêmios importantes no Festival de Berlim em fevereiro. E é um filme que ele foi adaptado de um curta-metragem. Então o Daniel fez um curta, o curta virou um imenso sucesso no YouTube e ele, com um investimento, conseguiu transformar o curta em longa. São os mesmos atores, a mesma história. É a história de um menino cego que se apaixona por um colega na escola. Então tem toda uma delicadeza de trabalhar com esse assunto. Agora, a questão é como que o filme lida com muitas questões do cotidiano, não só relacionadas à sexualidade, mas com muitas questões do cotidiano, de um modo que não é o mesmo da televisão. Então, é dizer, é um tempo mesmo de atenção, é um tempo mesmo de observação, é um tempo mesmo de se sentir seduzido por aqueles personagens, e que eu acho que o filme lida muito bem. Então, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, se não me engano, estreia nacional nesta quinta-feira.
Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho do ponto Miss? Sim. Você viaja dando aulas, oficinas? Como é que é seu trabalho? O trabalho, na verdade, eu comecei nos pontos Miss. Os pontos Miss foram lançados, se não me engano, em meados de 2012. No fim de 2012 eu fui convidado para participar do projeto e entrei nele em março de 2013. Ele funciona de março a novembro, com exceção de julho, porque ele tem uma ideia dirigida para atender o público em idade escolar. Quer dizer, não são só escolas que frequentam, que enfim, estão presentes nos eventos das oficinas, mas sobretudo para atender um público em formação. Então a gente sempre mira um pouco nessa faixa etária. E ao longo desse processo, a gente começou, quando eu comecei, a gente estava em torno de 120 cidades. A reunião que foi feita em fevereiro, eles anunciaram que a gente já chegou a 140 cidades e já tinha uma lista de espera. Opa! Porque, quer dizer, é um projeto que não custa nada para as cidades. Ele vem com uma estrutura muito forte, que já é basicamente a lista de filmes programados e uma oficina de audiovisual por mês. Além da exibição de filmes, a oficina também. Então, quer dizer, pelo menos uma vez por mês, cada cidade recebe uma programação de filmes e uma oficina. E é tudo de graça. Tudo de graça. As oficinas, elas cobrem o que a gente chama, num espectro muito amplo, de audiovisual. Ou seja, tem desde fotografia digital, fotografia analógica, iluminação, enquadramento, oficinas de atores, oficinas de história do cinema, até videoclipe, por exemplo. Então tem desde o pré-cinema, que tem umas oficinas super interessantes que a gente chama de brinquedos óticos, que são engenhocas que se usavam antes mesmo da existência do cinema para gerar imagens em movimento, até isso que a gente chamaria hoje de pós-cinema, com as possibilidades de produção digital. Então a oficina é hoje dia 19. 9 de abril, das 7 da noite às 11, é isso, né? Isso. Das 7 às 11 da noite, lá no Teatro Paulo Alcides Jorge, de graça. Isso, eu aguardo vocês lá. Tá certo. Cássio, se alguém quiser um contato seu, conhecer um pouco mais do seu trabalho... Bem, eu estou no Facebook, Cássio Starling, só tirando Carlos no Facebook. A gente tem um grupo de interação em torno dos conteúdos da oficina também no Facebook, na página facebook.com/groups/kino.miss. E para conhecer o projeto mesmo, com todas as atividades que circulam pela região todo mês, www.miss.org.br. Tá certo. Cássio, muito obrigada. Obrigado.